A paz de Cristo esteja com cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Vamos meditar hoje em Apocalipse, capítulo 15. Fala acerca dos 7 anjos com as taças das últimas pragas. O Senhor me trouxe essa palavra, eu fiquei um pouquinho temerosa no falar dessa mensagem, mas o Senhor é Ele quem vai à frente. Sem Deus eu nada posso fazer. Eu descobri que eu não tenho nada em mim que eu possa oferecer a Deus que não tenha Ele próprio colocado. Porque tudo vem por meio dEle, é para Ele. Porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. E é por meio do Senhor. É por meio do Senhor que eu vou trazer essa mensagem. É por meio do Espírito Santo de Deus que eu vou falar. Eu ainda nem sei o que será dito. Porque eu sei, eu confio que Deus me dará a palavra. Se Ele me trouxe aqui, se Ele deu essa palavra, Ele me dará o que dizer. Que você não tenha medo quando Deus te chamar para ir a um lugar, para falar algo. Você não tenha medo, vai, porque o Senhor colocará as palavras que serão ditas. O Espírito Santo de Deus que dá as palavras. O Espírito Santo enche de ousadia e é Ele quem faz, só que a gente precisa dar o passo. Você precisa dar o passo. Se Deus já te deu uma instrução, dá o passo e vai com fé, porque Deus fará essa obra. A obra é dele, é Ele quem faz. Você precisa apenas se deixar disponível para Ele trabalhar por meio da sua vida. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de estar na Tua presença, de adorar a Ti, de estar aqui, Senhor, para ouvir mais da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a Tua palavra, que o Senhor venha colocar no meu coração e na minha mente o que deve ser dito. Me faz esquecer, Senhor, qualquer coisa que venha para atrapalhar, pensamentos intrusos. Eu te peço, Senhor Deus, que aquilo que não é para ser dito, o Senhor venha tirar da minha mente por esse tempo. Em nome de Jesus, ministra aos nossos corações. Senhor, eu estou aqui também para ser ministrada pelo Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz. Fala conosco, Deus. Prepara os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 15. Vou ler o capítulo todo. É um capítulo bem pequenininho, tem apenas 8 versículos. Não repara, eu tô um pouco acelerada. É a animação. Eu vim pra cá animada para gravar a palavra de Deus, para anunciar a palavra do reino. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu já, por um segundo, me recuei um pouco. Ai, Senhor, porque Apocalipse, por se tratar de coisas que ainda acontecerão, é um livro um pouco difícil de explicar, de se entender, e é somente pelo Espírito Santo de Deus, e eu creio que Ele está aqui conosco, e Ele nos ensinará todas as coisas, amém? Vamos meditar juntos? Se você puder, pegue sua Bíblia e leia comigo. Apocalipse, capítulo 15, versículo 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, ou seja, aqueles que não se dobraram à besta, aqueles que não aceitaram o número da besta, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos céus. Aleluia, ao Rei dos santos.
Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Hoje, mais cedo, o Senhor me deu a palavra lá em João, falando acerca de que Jesus Cristo, ele foi enviado por Deus Pai, não para condenar o mundo, mas para salvar. Jesus não nos condena, ele não veio para condenar, ele veio para salvar o mundo, ele veio para tirar o pecado do mundo, ele veio para tirar a iniquidade. E todos aqueles que o recebem como Senhor não têm culpa. Estão no Senhor, o Senhor faz a obra, é o Senhor quem justifica, é o Senhor quem limpa, é o Senhor quem purifica. Mas aqueles que não o aceitaram, que o rejeitaram, já estão condenados. E a condenação é esta, como diz lá em João 3, capítulo 3, a condenação é esta, que rejeitaram o único Filho de Deus. Essa é a condenação desses. E aqui fala acerca do juízo de Deus sobre toda a terra. O juízo de Deus. E esse juízo, os teus juízos são manifestos. Os juízos do Senhor, ele vem na medida certa. O Senhor deu o próprio Filho para que nós fôssemos salvos da ira de Deus, do juízo do Senhor. Jesus se entregou e veio a esse mundo para salvar. Que você possa ouvir essa mensagem e que você possa chamar por Jesus. Você possa pedir a Ele que entre no teu coração, que faça morada em ti. Jesus, Ele não nos condena, como eu disse. Ele nos chama como estamos, mas Ele não quer que nós permaneçamos como estamos. Quando a luz vem, ela traz, e Jesus é a luz, ela mostra o que está errado, ela mostra a iniquidade, assim como a dracma perdida da casa, que eu também mencionei no devocional mais cedo. Quando uma dracma, com a parábola da dracma perdida, aquela mulher perde uma dracma das 10, e ela acende a luz, ela vê que a casa está bagunçada e começa a colocar a casa em ordem e acha aquela dracma. Assim também, quando nós chamamos Jesus para a nossa vida, nós o recebemos como nosso Senhor. A luz vem e a luz mostra o que está fora do lugar, mostra o que está errado, o que está contaminado, o que é impuro. E aí Jesus, quando nós abrimos o nosso coração e deixamos Ele trabalhar, Ele vai botando tudo no lugar, Ele vai nos transformando, Ele vai renovando a nossa mente, Ele vai nos dando um coração segundo o dele. Ele tira o coração duro como pedra e dá um coração de carne. E aqui esse capítulo 15 fala acerca, do sinal do céu, dos anjos e também das taças da ira. Mas também falam da glória de Deus. Nós vemos aqui a partir do versículo 3, que diz: e cantavam um cântico de Moisés, esses que permaneceram fiéis, que perceberam, chegou o juízo, a besta está aí, o sinal da besta, porque eles já conheciam a palavra, mas por algum motivo, provavelmente, porque não permaneceram com as chamas acesas da lamparina, eles ficaram durante a tribulação. Isso é uma questão também. Eles permaneceram, mas eles entenderam que eles precisavam se guardar, eles precisavam não aceitar aquela marca, o sinal da besta. E eles, ao resistirem, ao permanecerem fiéis a Deus, no sentido de não contaminar o corpo, de não receber no seu corpo a marca da besta, preferir sofrer no corpo, na carne, porque não se poderá comprar nada sem a marca da besta, não vai poder
fazer nada sem essa marca. E as pessoas próximas também perseguirão, a Bíblia diz. Né? As pessoas próximas virão contra essas pessoas que resistem e não querem aceitar a marca. Só que esses que resistiram cantarão um cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Eles tiveram que sofrer na carne, mas eles não poderiam deixar de reconhecer que justos são os caminhos do Senhor, que grandes e maravilhosas são as obras de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o único filho dele. Você já parou para pensar nisso? Eu sou mãe. Eu posso amar muito uma pessoa, mas será que eu conseguiria entregar o meu filho ou a minha filha por amor a alguém? Será que você que é mãe ou de repente pai conseguiria entregar o seu filho ou a sua filha por amor a alguém? Talvez nesse tempo ou num tempo futuro. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que crê no Filho de Deus. A condenação é para os que não receberam, para os que não creram. Eu quero trazer mais uma vez, vou até trazer aqui como referência, João, capítulo 3, versículo 18 e 19. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, do único Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, a luz é Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não quiseram abandonar o pecado. Eles amavam mais as mais obras, né? As obras que eram mais do que a luz, do que Jesus. Quando nós decidimos caminhar com Jesus, nós precisamos abrir mão do nosso velho eu, das mais obras, abrir mão do velho homem, da velha mulher que praticava as coisas antigas quando estávamos no mundo. Nós estamos no mundo ainda, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos ao Senhor. Nós temos que ter intimidade, buscar no Senhor, conhecer mais profundamente dele. Quando o Senhor Jesus vier a esse mundo novamente, quando ele retornar na segunda volta, na volta, né? Porque ele veio a primeira e na segunda é a volta. Quando Jesus ele vier a esse mundo novamente, ele dirá para alguns: vinde benditos do meu Pai. E dirá para outros: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Mas nós vemos lá em Mateus capítulo 25, que esse que o Senhor diz, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço, chamam ele de Senhor, Senhor. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome, eu vou abrir aqui para eu não errar. Eu prefiro ir na referência. Mateus capítulo 25. Então, capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno não foi preparado para o homem, mas sim para o diabo e os seus anjos. E aí ele fala: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Ou seja, não amaram, não serviram, não cuidaram, não foram mordomos daquilo que Deus nos confiou de cuidarmos. O Senhor nos deu uma responsabilidade de cuidarmos
de cuidarmos do nosso próximo, de amarmos, de cuidarmos dos órfãos e das viúvas, de cuidarmos daquele que tem necessidade. E aí eu acho interessante que essas pessoas chamam Senhor, Senhor, em teu nome fizemos. Ou seja, eles conheciam a Deus e fizeram coisas no nome do Senhor, porque há poder no nome de Jesus. E sim, há milagres e maravilhas quando clamamos pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Só que eles não tiveram comunhão com Deus. Eles não o conheceram. Talvez o conheceram, mas não prosseguiram em conhecer. Conheceram pelo que falaram e viveram de acordo com as suas próprias vontades. Conhecer a Deus é abrir mão do nosso eu, das nossas próprias vontades, para que Cristo Jesus viva em nós. E não é fácil. Tanto que Jesus diz, olha, tomai de mim o meu fardo, que é leve, eu sempre perco se é fardo leve e o jugo suave, mas ele diz para tomarmos dele e pegarmos a nossa cruz e irmos após ele. Não é fácil, mas é possível com Jesus Cristo. Jesus é o caminho. E aqueles que creem no Filho único de Deus não serão condenados. A palavra de Deus nos garante, os que creem não serão condenados, mas basta somente crer. A Bíblia também diz que até os demônios creem, até eles creem. A questão não é só crer, é você crer e obedecer. Porque se você crê e você o recebe, com a boca confessa que ele é o seu Senhor, se ele é Senhor, nós somos servos. Se ele é Pai, nós somos filhos e devemos ser obedientes. E os caminhos do Senhor são perfeitos. A lei de Deus é perfeita. A lei de Deus nos mostra o amor que precisamos amar. O Senhor nos deu um mandamento: amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como Cristo te amou, como Cristo nos amou. Estarmos dispostos a entregarmos a nossa própria vida por amor. E eu já me perguntei algumas vezes ao Senhor, sabe, se eu seria capaz de entregar a própria vida. E tem coisas que nós achamos que nós não seremos capazes, e aí Deus vem trabalhando no nosso coração. E Ele vem nos capacitando, e Ele vem nos mostrando o caminho, Ele vem nos chamando para olhar para o alvo que é Cristo Jesus, parar de olhar para o lado, de se comparar com os outros e olhar para o alvo que é Cristo Jesus. Olhe para o alvo, olhe para Cristo, siga o exemplo do Senhor Jesus, ouça a voz do Senhor, a direção que o Espírito de Deus te dá, porque o Espírito Santo, ele está em todo aquele que recebe Jesus como Senhor. E ele orienta, ele é a voz que direciona no caminho, ele orienta. Ele está adornando a noiva de Cristo, ele está preparando a noiva, que é a igreja, preparando para a volta do noivo. O Espírito Santo de Deus está nos preparando para encontrar o nosso noivo. Que você possa guardar essa mensagem. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus ter liberdade para agir em você e por meio de você. Não impeça o agir do Espírito Santo. A palavra de Deus diz também que um pai repreende o filho, porque o ama. Se o Espírito Santo de Deus te repreende, te exorta em algo que precisa ser endireitado, um caminho que está torto, um pecado que você está cometendo, não receba a exortação do Espírito de Deus com tristeza, mas com alegria, porque você é filho, porque você é filha, porque Deus o ama.
e Ele está te chamando para se arrepender e voltar para Ele. E eu quero terminar de meditar nessa palavra em Apocalipse, falando da glória de Deus. Versículo 4 diz: quem te não temerá, ó Senhor? Apocalipse 15, versículo 4. E não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Versículo 5. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos com cinto de ouro pelo peito. Versículo 7. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E para terminar o versículo 8. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. O templo se encheu da fumaça de glória. Quando um lugar, uma casa se enche da glória de Deus, não há quem consiga permanecer de pé. Não há quem consiga permanecer ali da mesma forma. Às vezes, muitas vezes, né? O Senhor, Ele, por preservação, Ele nos deixa chegar até um certo ponto na presença dEle. Eu digo isso por causa da experiência que eu tive. Se você procurar no meu canal, tem um vídeo que diz que Jesus visitou o meu quarto. E Jesus visitou o meu quarto e falou comigo com o som de muitas águas. E eu ali, encolhidinha, eu não era capaz de levantar os meus olhos. Eu não podia levantar os meus olhos. Eu não tinha, não passava na minha mente levantar os olhos para ver do peso da glória que esteve no meu quarto. Eu estava ali prostrada, quietinha, ouvindo a voz. Só que ao mesmo tempo que o peso da glória era tão grande, que eu estava tão encolhidinha e ouvindo a voz, ao mesmo tempo eu não queria parar de ouvir a voz do meu Senhor. Ao mesmo tempo eu queria permanecer naquele lugar ali para sempre, ouvindo a voz do meu Senhor. E quando eu ouvi a voz dele se afastando de mim, se afastando, porque eu entendi, hoje eu entendo, que se permanecesse mais, talvez teria algum impacto do peso da glória. O corpo não aguenta. O nosso corpo físico, matéria, aguenta até um determinado do peso da glória de Deus. Por isso que o nosso corpo vai ser glorificado, creio eu, vai ser transformado. Esse corpo carnal, esse corpo que habita o pecado, ele vai ser destruído e o Senhor nos dará um corpo glorificado, assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos e vivo está, e ele tem um corpo glorificado. Ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus, ele ressuscitou, ele ressuscitará todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que o receberam como Senhor. E aqueles que estão em vida serão levados aos altos céus e encontrarão o Senhor nas nuvens. E nós veremos face a face. Ali eu estive com Deus, o Senhor visitou o meu quarto, mas eu não pude olhar para Ele face a face. Eu não tinha condições, eu não me achava digna e não tinha como eu olhar a Ele face a face. E quando eu senti a voz dele se afastando, eu interrompi, falando: Senhor, eu preciso ser cheia. E aí foi a hora que a voz do Senhor cessou, a presença dele saiu do meu quarto. Por que eu falei: Senhor, eu preciso ser cheia? Porque eu entendia
que eu precisava ser cheia do Espírito Santo. Eu entendia que eu precisava ser purificada, que eu precisava do Senhor em mim, porque não é de outra maneira. Não é pelas minhas obras, não é pela minha capacidade. É a obra que Deus faz em nós por meio dele, da presença dele, do Espírito Santo dele. Por isso nós precisamos caminhar com o Espírito Santo. O Senhor nos enviou o Espírito Santo. Jesus disse, quando ele ia aos altos céus, né? Ia subir aos altos céus e sentar à destra do trono de Deus, ele disse para todos aqueles que estavam ali, é necessário que eu vá, para que quem venha após mim possa vir. Quem é? É o Espírito Santo de Deus. E ele pede, esperai em Jerusalém até que ele venha. E no dia de Pentecoste, o Espírito Santo de Deus veio e desceu e encheu a casa. E foram vistas línguas repartidas como de fogo. E as pessoas falavam em línguas estranhas e todos entendiam no seu próprio idioma. O Espírito Santo de Deus já desceu, já nos foi entregue a todo aquele que crê no Filho de Deus. Porque o mundo que não o recebeu, que não recebeu Jesus, não o vê e não o sente e não pode entender as coisas que nós entendemos, porque não receberam o Espírito Santo. Mas a minha oração é que todo aquele que recebe as boas novas a respeito de Jesus Cristo, falando da salvação, que só pode vir de Jesus, que eles possam abrir o coração com alegria para poder receber ao Senhor, para poder ouvir a voz de Deus, para poder ter um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo por meio da presença do Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele vai nos ensinar no caminho, ele vai nos direcionar a Cristo. E é ele quem convence, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus é quem convence a cada um de nós acerca do juízo, acerca do pecado e da justiça. Que possamos hoje ouvir a voz do Senhor. Se ouvirdes, não endureçais o coração. Se hoje o Senhor está falando contigo nessa palavra, não endureça o teu coração. Abra o seu coração para o Senhor fazer morada. Porque Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele habita aonde Ele escolheu habitar, dentro de nós. Jesus completou essa obra por meio de Jesus Cristo. Hoje podemos ser a habitação do Eterno, a habitação de Deus. E esse é o desejo do Senhor. É nos salvar? Sim. Mas é que a união que foi perdida por causa do pecado, por causa da queda do homem, da desobediência lá atrás, no jardim do Éden, por causa do pecado nós fomos separados de Deus, nos tornamos inimigos de Deus. Mas o Senhor nos amou primeiro, enviou o Filho e Ele quer restaurar essa união. E todo aquele que recebe Jesus como Senhor tem essa união restaurada. E você pode começar a caminhar com Deus. E o Senhor, Ele não quer que você venha perfeito, porque não tem como sermos perfeitos. O Senhor nos chama, vem como estás. E aí quando você vem, você abre o seu coração para Deus. Ele começa a trabalhar em você. Ele começa a colocar as coisas no lugar. Ele começa a te ensinar. Ele começa a conversar com você como amigo, a te falar de coisas futuras que Ele tem para a tua vida, que Ele tem para os que estão próximos a ti. Seja amigo do Senhor.
Busque ter um relacionamento, busque ao Senhor todos os dias, ore todos os dias, separe tempo para meditar na palavra de Deus, porque nós conhecemos a Deus quando nós meditamos na palavra, quando nós nos enchemos da palavra dele. E aí, quando nós nos enchemos da palavra, o Espírito usa a palavra para nos ensinar. O Espírito Santo vai usar aquilo que nós temos nos enchido. E nós precisamos nos encher da palavra de Deus para deixar o Espírito Santo ministrar o nosso coração. Não tem como eu falar, Senhor, me usa. Até tem, né? Porque ele usou uma mula. Então ele pode usar até as pedras para clamar, ele pode usar qualquer coisa. Mas eu preciso, uma vez sabendo, né, e querendo ser usada por Deus, para a obra de Deus, sabendo que Deus tem uma obra na minha vida, eu preciso conhecer, eu preciso meditar na palavra, eu preciso me encher da presença, eu preciso me encher das palavras, eu preciso buscar conhecê-lo, quem ele é, o que agrada o coração dele, o que desagrada o coração de Deus. E aí, eu buscando conhecer, o Espírito Santo vai usando aquilo que eu vou, já tenho aqui, ó, como biblioteca, já tenho aqui, ó, na mente, já está no meu coração. Ele vai usando para me ensinar e também para eu trazer como palavra para a vida de outros. Então não tem outro meio. Você precisa se encher da palavra de Deus. Você precisa orar, buscá-lo em oração. E você também precisa jejuar. É uma prática que foi perdida por alguns, mas há necessidade de jejuar, porque quando nós nos abstemos do alimento para o corpo, é o tempo que nós estamos mais sensíveis a ouvir a voz de Deus. Parece que a nossa mente está mais limpa, mais suscetível a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir e buscá-lo todos os dias da nossa vida. E Deus, Ele quer isso para cada um de nós. Por isso Ele enviou o Filho dele para nos reconciliar, para nos reconectar, para restaurar a união que foi perdida. Jesus não veio ao mundo para condenar, mas para salvar. Jesus veio ao mundo para nos reaproximar do Pai. Que você possa receber Jesus no teu coração com alegria e deixar o Senhor ministrar o teu coração a cada dia. E Deus tem muitas maneiras de fazer isso. Tem a forma pela palavra, que é a que precisamos sempre recorrer e buscar conhecer. Tem nos louvores, tem numa pessoa. Esses dias o Senhor usou um motorista do Ubermoto, que eu peguei um Ubermoto pela primeira vez, estava em espírito de oração, pedindo direção a Deus. E eu nunca tinha pego o Ubermoto, estava com um pouco de receio por ser moto. E o Senhor, quando eu coloquei ele à frente, falei, Senhor, eu preciso chegar mais rápido nesse local. Então eu vou, estava de calça, óbvio, e eu pedi direção a Deus. O Senhor enviou aquele que Ele quis enviar e ministrou ao meu coração. E era um servo de Deus. E ele começou a falar as palavras daquilo que Deus queria ministrar ao meu coração. Então Deus vai usar uma pessoa que nós não conhecemos. Deus vai usar um vídeo, Deus vai usar um short. Deus vai usar um short do YouTube, né? Ou de redes sociais. Deus vai usar a Bíblia, um louvor. Deus vai usar o que Ele quer. Um sonho. Deus vai usar visões. Deus usa o que Ele quer. Mas que possamos ouvi-lo sem distrações. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Senhor, que possamos ouvi-lo sem distrações. Que possamos, Senhor, nos render a Ti. Tirar a sandália dos nossos pés, porque a terra, o lugar que pisamos é santo. Reconhecer, Senhor, os nossos erros e colocar diante de Ti para sermos purificados por Jesus e andar
na verdade, na luz. Não conforme as velhas práticas, as velhas obras, mas buscarmos andar de luz em luz até ser dia perfeito. Trabalha, Senhor, no nosso coração. Trabalha, Senhor, em cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Fique na paz de Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se essa palavra te abençoou, se Deus te fez lembrar de alguém, compartilhe. Nós precisamos compartilhar aquilo que nos ajuda, aquilo que Deus já tem ministrado ao nosso coração. E a palavra de Deus precisa ser semeada, precisa ser lançada. Nós não sabemos quem precisa ouvir essa mensagem. Então, que essa mensagem chegue a todo aquele, é a minha oração, para que essa palavra chegue a todo aquele que precisa ouvir essa mensagem, a todo aquele que o Senhor quer ministrar essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz de Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.